O governo federal registrou déficit de 20,17 bilhões nas contas públicas apenas no mês de novembro. Apenas no mês de novembro. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional e fazem parte do resultado do governo central, que reúne Tesouro, Previdência Social e Banco Central. De acordo com o relatório, o resultado negativo é consequência do desequilíbrio entre receitas e despesas no período, mesmo com o avanço na arrecadação. No acumulado do ano, o governo segue operando no vermelho, em um cenário de pressão fiscal e discussões sobre o cumprimento das metas do novo arcabouço fiscal. Nos 11 meses de 2025, o rombo nas contas públicas já é de 83,8 bilhões de reais. Esse é o déficit no acumulado. O Ministério da Fazenda afirma que continua adotando medidas para controlar os gastos e ampliar as receitas, com o objetivo de reduzir o déficit e garantir a sustentabilidade das contas públicas. Impressionante. Você vê como ficou para trás, Elias Tavares, aquela ideia, aquela utopia, aquele sonho do tal do déficit zero. Olha o que virou o plano de déficit zero do governo. 0 para 80 bilhões. E aí? 80 bilhões negativos, né, Koba? Isso mostra que não é que o Estado não arrecada, né? O problema é que se arrecada e gasta mal. E isso é um problema estrutural. Vamos ser sinceros, eu tenho muita dó do próximo presidente da República, porque serão anos ainda muito mais difíceis. A gente está próximo aí de entrar no nosso ano eleitoral, de escolher o próximo mandatário do país. E o cenário que a gente vê, ele é caótico, para não se dizer pior, né? Há momentos de se fazer gestos para melhorar isso, não acontece, não sai reforma administrativa, o Congresso abocanhando bilhões e bilhões de emendas parlamentares à reveria, à vontade, para gastar como quer, e o governo não apresenta nada, né? Diz que vai investir, né? Quando a gente ouve o governo, teremos grandes investimentos. Agora, uma hora, essa corda vai arrebentar, vai estourar, né? E quem vai pagar, com certeza, será quem mais precisa, e quem vai pagar também está aqui nesse estúdio, né? Acaba sendo nós, né? Não tem jeito de como fugir, né, Koba? E aí, com aquela história, né, de tirar quase tudo, agora eles estão tirando da conta do arcabouço, né? Tem essa mágica, e né? Tem uma maquiagenzinha que você fala, não, esse aqui, o Bolsa Família, não precisa entrar nessa conta. Então, não vai ser considerado déficit o que se gastar com Bolsa Família. Depois tira o que é o fundo, não sei o quê, do distrito... Enfim, vai tirando coisa. Imagina se a gente tivesse essa liberdade em casa. Fala, ó, senta lá com a sua família, fala, ó, o que a gente gastar de escola... Não vai entrar, é gasto, não entra. É investimento, então a gente não contabiliza. O que a gente gastar com saúde não é gasto, é investimento, então não contabiliza. E aí, esse novo arcabouço fiscal que possibilita isso, né, João? Pois é, você vê que o orçamento aprovado para o próximo ano agora é da casa de 6,5 trilhões, ou seja, o Estado ele é bem guloso para arrecadar, mas é muito lento, né, para cortar, e no caso do governo Lula não há corte, né, só a busca por novas bases de cálculo, né, por nova tributação, como ficou bem claro na reforma tributária, e agora já no próximo ano convivem dois sistemas tributários em conjunto, vai ser uma delícia, nossa, vai ser muito bacana para todo mundo assim está muito ansioso por dois sistemas tributários em conjunto, aumentando a arrecadação. E desses 6,5 trilhões, espera-se um superávit, né, de 30 a 40 bi, mas já contando essa maquiagem que você bem mencionou, várias despesas, eles tiraram, aqui não entra no arcabouço, aqui essa rúbrica não entra, então... Assim, é um orçamento que não é, na verdade, o orçamento. Estima-se somente cerca de 70 a 90 bilhões aí para investimentos, que dentro do todo é muito pequeno, né? E mais de um terço é previdência e folha de pagamento, né? Então, assim, é um Estado muito mastodôntico, mas totalmente engessado e que não para de crescer, né? Ao contrário dos outros meios, né, da iniciativa privada, na iniciativa pública a digitalização e a inteligência artificial ela não diminui postos de trabalho, cada vez aumenta mais, né? É o que eu sempre digo, 100% dos órgãos públicos que você perguntar vão alegar que falta pessoal. Todos os órgãos públicos já é uma máxima. Ó, falta pessoal, então mais pessoal. E a gente fica nessa bola de neve, né? Que é uma ilusão nossa achar que o Estado um dia vai diminuir. Ele só cresce, Koba. Ninguém quer torcer contra o Brasil porque acaba reverberando no nosso bolso. Isso acho que é, né, uma unanimidade. Entretanto, ontem nós falávamos aqui, Koba, sobre o Vale a Pena Ver de Novo, né? Que o presidente fez ali um jingle, enfim. Então a gente realmente... claro que ninguém vai divulgar as coisas ruins, né? Quando fala Vale a Pena Ver de Novo, ele fala das coisas boas que aconteceram. Mas uma das coisas ruins que a gente está aqui, né, para
por uma crítica válida, é no sentido de que, mais uma vez, no Lula 3, mais se gasta, né, do que se ganha. Ou seja, quer dizer, ele ganha muito, mas gasta 2 vezes mais, 3 vezes mais. A conta não vai fechar. Então, a gente não vai valer a pena ver de novo, mas estamos vendo de novo o mesmo modus operandi ali desse governo, do governo Lula, que tem essa, né, base de não adianta ganhar e pegar milhões de tributos, bilhões de tributos, se ele gasta mais, a conta não vai fechar. Pegar o correio redondinho, né? Não adianta pegar no azul. O que acontece? Os Correios, ontem nós falávamos também sobre isso, e eu acho importante a gente falar até para nossa audiência mais uma vez que é a mesma conta, e eles não se reinventaram. A gente tinha os Correios que recebiam cartas. Cartas não são mais, na sua essência, né? A gente não manda cartas mais com a evolução. Só que eles continuam não acompanhando o mercado. Então não vai adiantar, você vai pôr 12, 14, 15, 20 bilhões, se eles não se adequarem por novo mercado de trabalho, é aquela empresa que vai falir com o nosso dinheiro, tendo como fiador o Brasil. Então é a questão, gente, de visão. Aí eu não tô aqui, eu não sou nada da administração pública, eu só tô dizendo que é mais uma empresa que, eu não tô querendo que venha a falir, não é isso. Mas se injetar dinheiro e não se reinventar, aqui precisa de uma reinvenção. Só postergar, né, Pri? É isso. E vai aumentar a conta. Falou que só 15% das agências dos Correios se pagam. Só 15% delas dão lucro. Então, mas ou seja... a gente estava acompanhando ontem aqui a coletiva do novo presidente. Eles vão fechar 1000 agências dos Correios, desde que essas agências deficitárias, aquelas que dão prejuízo, elas não prejudiquem o que eles chamam de universalização dos Correios, que são aqueles pontos onde ninguém mais entrega. A operação não é lucrativa e ele tem que atender, né? Que esse é o grande argumento, mas esse volume, convenhamos, que não é tão grande assim. Mas você vê, né? Todo, por que tem que ter um plano para fechar 1000 de uma vez? Por que não tem uma curadoria ali permanente de um gestor que vai vendo índices, métricas, vai vendo números e vai, ao longo da gestão, determinando se essa agência aqui não faz sentido existir, nesse ponto faz, nesse outro não. Não, tem que morrer para tentar ressuscitar. Tem que ter um déficit de 20 bilhões para pode ter até pequenos pontos coletores, né? Não precisa de uma agência gigantesca, né? Outra, né? O Estado brasileiro, o poder público, ele é capilarizado no Brasil inteiro. Então, coloca dentro de uma sala da prefeitura, coloca dentro de uma sala... sei lá, né? Tem tantos espaços aí que dá para negociar, Exato. É visão de negócio, né? Se você não evolui, fica arcaico. Isso é para tudo, né? Você sabe que é muito interessante? Esses dias eu visitei o Instituto JIF, que é uma escola da empresa, em que eles formam os alunos ali, começou como um projeto social, com profissionais da gestão, da administração. E ao longo, primeiro, segundo, crianças mesmo, vão aprendendo os assuntos ali próprios da idade com profissionais do mercado. Imagina se a gente tem um governo sensacional que coloca não uma agência, mas um posto dos Correios dentro de uma escola estadual e começa a ensinar gestão, balanço, o que é déficit, o que é lucro para as crianças estudando. Para o ensino médio de um aluno, ele já vira ali um técnico dos Correios, ele tem alguma espécie de facilidade num concurso, depois uma pontuação mínima. Imagina, mas parece... Ô Tolentino, que a iniciativa privada vive numa raia e o poder público vive na outra e na contramão. Ao contrário, é muito distante, né? O que se pensa em gestão na iniciativa privada e o que se pensa em gestão no poder público. É isso, enquanto você, cidadão de bem, povo honesto, trabalhador, economiza centavo a centavo para pagar o IPVA no início do ano, para pagar o IPTU, para pagar a escola do seu filho, o governo gasta às suas custas. Mas isso não é novidade. Novamente, a gente entra na versão Lula 3, como a professora Priscila falou, com os mesmos modos operandi. Gasta muito, entrega pouco e quem acaba pagando a conta é você, cidadão de bem, honesto, povo trabalhador. Eu quero saber o seguinte, esses números chegam na eleição? O cidadão brasileiro, o povo, consegue levar em consideração o déficit bilionário de 80 bilhões na hora de tomar uma decisão para votar em um ou em outro? Ou vocês acham que esses números aí ficam muito frios no papel, distantes da realidade do dia a dia do povo brasileiro? Koba, a política hoje ela é de amor. Eu ia falar emocional, totalmente emocional, né? Gostam de um lado, gostam do outro, independente do que aquela pessoa seja tecnicamente ou como gestor público, né?